Olá, meus amigos, que a alegria do Cristo ressuscitado continue com vocês. Nós continuamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chegamos no Novo Testamento. E aí nós já estamos, nesse momento, tratando do panorama, né, do Novo Testamento. Um panorama em que se desenvolve o Novo Testamento. Falamos na aula anterior que o império que governava, que dominava a Palestina, era o Império Romano. O Império Romano lidava com aquilo que nós chamamos a Pax Romana, né, a paz romana. Era uma paz que era conquistada através da força, através das armas, através do poderio que o Império Romano tinha. Então ele subjugava, né, os povos, dava liberdade religiosa aos povos, mas exigia, né, o pagamento de tributos, o pagamento de impostos a esses povos. O povo judeu já sofria há algum tempo por causa dos poderes estrangeiros. Já fazia anos que sucessivamente alguns poderes estrangeiros dominavam a região da Palestina. Foi a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e agora eram os romanos, né? Os romanos foram, sem dúvida, a maior força militar que já existiu na história, né? Foi inclusive o império que mais alargou, né, as suas fronteiras, né, ao longo da história. O que cabia, né, ao povo judeu nesse contexto era se conformar, né, a esse domínio estrangeiro. Só que alguns grupos, né, não se conformavam. Grupos como o dos sacerdotes, né, dos herodianos, eram grupos que estavam conformados com esta situação porque de alguma forma eles se beneficiavam dessa situação e continuavam exercendo controle, né, dentro da sociedade judaica. As leis religiosas continuavam sendo aplicadas nesse contexto. O Império Romano não se importava, né, com isso. Então aqueles que controlam, né, o templo, que são os sacerdotes, como aqueles que vivem no palácio, né, como os herodianos que viviam na corte, né, de Herodes. E é bom dizer a todos que Herodes era judeu, né, e Herodes ele, né, foi proclamado rei, né, vamos dizer assim, fazendo as vezes, né, do Império Romano, né, dentro da Palestina. Então, apesar dele reinar, né, dentro da Palestina, ele não tinha autonomia política, né, porque ele gozava desse título graças à benevolência, né, do Império Romano, que mantinha na região um procurador, que era o Pôncio Pilatos, né, e esse procurador fazia com que as coisas continuassem transcorrendo, né, como o Império queria. Outros grupos, eles não gostavam dessa dominação estrangeira e eram grupos que se levantavam contra essa dominação. Eram grupos que se organizavam, alguns inclusive eram grupos armados, né, como os zelotas, e outros, né, grupos mantinham outras formas de resistência.
alimentando principalmente um ideal que era o ideal messiânico. Esse ideal messiânico era um ideal que consistia no estabelecimento do novo reino de Israel. Uma figura messiânica viria e estabeleceria novamente as antigas glórias, né, do reino de Israel. Tem uma pergunta no Evangelho de Lucas que é importante, que alguém pergunta a Jesus: é agora que irás restaurar as antigas glórias de Israel? Essa pergunta, ela retrata bem a expectativa de muitos. Inclusive, existia uma teologia, né, escatológica, uma teologia que começa aí com o profeta Daniel, e alguns grupos, né, que comungavam dessa expectativa escatológica acreditavam que no fim dos tempos o Messias ia aparecer para estabelecer um novo governo. A perspectiva dessa teologia escatológica, ela é política. Esse novo governo significa, né, que uma figura vai assumir o trono. Muitos acreditavam que Jesus era essa figura, criaram essas expectativas, né, em torno, né, de Jesus. E Jesus vai frustrando, né, de alguma forma as expectativas, né, de alguns grupos, porque o seu messianismo não é como esses esperavam, né? O seu messianismo não foi para estabelecer, né, um novo reino, pelo menos não na perspectiva política. Então, o contexto, né, em que Jesus ele nasce é esse. Né? É um contexto de efervescência política, espiritual, né? É um contexto também de desigualdades, é um contexto marcado pela centralidade, né, do templo, é um contexto urbano, um contexto, né, do comércio, né, um contexto também da agricultura, da atividade pastoril. Então é uma realidade que enfrenta inúmeros problemas, assim como muitas cidades hoje enfrentam, né, problemas, né? Na época de Jesus não era diferente. A Palestina, essa região, não era lá uma região que, do ponto de vista econômico, fosse muito desenvolvida. Ao contrário, a Palestina, a grande maioria das famílias vivia aí, né, uma atividade de subsistência. E essa população que vivia nessa região, muitas delas dependiam do templo, né, porque o templo, além de ser o centro religioso, também era um centro político, social e econômico. Né? O templo também ele acabou se transformando em um centro econômico, porque existia um grande trânsito de peregrinos que iam e vinham até Jerusalém, a capital ali da região, da Palestina, e isso fazia com que empregos fossem gerados. O próprio Jesus, em uma ocasião, se indigna porque estavam transformando a casa de oração, o templo, né, em um lugar de comércio. Ou seja, muitos acabavam pervertendo a ordem e faziam, né, da casa de Deus, né, um lugar para lucrar. Então, essa imagem retrata bem assim que o templo também acabou se transformando em um lugar onde a economia, né, se desenvolvia, a economia da região. Podemos dizer aí que a economia da região era um pouco parecida com a economia hoje que nós vemos em algumas cidades do Brasil, cidades que têm templos, santuários, que foram marcadas por aparições, por acontecimentos extraordinários.
acabaram crescendo e se desenvolvendo em torno de uma economia religiosa. Hoje no Brasil, em outros lugares do mundo, nós vemos isso. E na época, né, existia uma economia religiosa ligada ao culto, ligada à fé. E aí você vai entender porque é que as pessoas elas não compreenderam o que Jesus dizia. Olha, eu vou destruir esse templo. Ora, o templo era o lugar da Shekinah, era o lugar da glória de Deus, da manifestação de Deus. Como é que agora Jesus diz que vai destruir este lugar? E existe uma perspectiva também, né, social e econômica. Ele vai destruir o lugar que é gerador de riqueza. Ele vai destruir um lugar que gera emprego, renda. E para os sacerdotes, né, você já conclui sem muita dificuldade, né, isso era inadmissível porque os sacerdotes exerciam o controle. Né? Então, os sacerdotes eram figuras importantíssimas nesse contexto. Então, era destruir o lugar também aonde os muitos sacrifícios previstos na lei judaica eram realizados. Então, Jesus, ao falar isso, né, ele atrai aí, né, inimizades, né, de muitos e incompreensão de tantos outros. É claro que hoje nós interpretamos esse texto, né, dentro de uma perspectiva simbólica. Né? Ele falava de si mesmo, né? Falava da sua morte e ressurreição. Mas o povo, né, entendeu isso, né, de uma forma literal. Então, isso causou muitos problemas aí para, né, o ministério de Jesus. Depois do acontecimento, né, em torno da figura de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição, Jesus, ele, segundo os evangelistas, ele aparece para os seus apóstolos e ele dá um mandato missionário aos seus apóstolos. Ide por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Neste momento, os apóstolos eles vivem uma realidade marcada pelo judaísmo. Tá? Então eles começam a anunciar Jesus Cristo, o centro, né, desse desenvolvimento inicial das comunidades cristãs é a Palestina, e ali as pequenas comunidades elas vão se desenvolvendo num ambiente doméstico. As comunidades se desenvolvem inicialmente no ambiente das casas. As casas eram os lugares onde, né, os seguidores de Jesus eles se encontravam. Vejam que esses seguidores de Jesus eles continuavam, né, judeus, continuavam vinculados à tradição judaica. Todos os apóstolos estavam vinculados à tradição judaica. Isso significava que eles tinham que observar a lei judaica. E junto dessa observância, né, existia um preceito também que eles haviam recebido de Jesus, né, que era de pregar o evangelho, a boa nova. Então eles continuavam a missão de Jesus. Então, ao continuar a missão de Jesus, eles vão formando pequenas comunidades, como eu disse, comunidades, em primeiro lugar, domésticas. E eles vão encontrando já os primeiros problemas com o judaísmo, né, com o judaísmo tradicional, porque achavam que ao matar Jesus tinham resolvido um problema, mas o problema não foi resolvido. Pedro e João, por exemplo, são presos e eles são conjurados pelas autoridades a não continuar falando de Jesus. E Pedro e João dizem: como é que nós vamos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos? Quem que nós devemos obedecer mais? A Deus ou a vocês? E ali ele se impõe dizendo o seguinte: olha, vamos continuar falando. Vamos continuar falando de Jesus. E esses problemas agora se dão porque há um confronto de ordem teológica, pastoral, em torno dessa mensagem que é anunciada, né, pelos apóstolos. As autoridades continuam a ver agora a nascente comunidade cristã como um problema, né? E essa nascente comunidade cristã ela é vista como
uma seita. Dentro do judaísmo, existem pequenos grupos, alguns bem vistos, outros mal vistos. Assim como em toda tradição religiosa, ainda hoje nós temos grupos, né, que são bem vistos ou mal vistos, grupos que são acolhidos, outros desprezados. Então nós temos, portanto, nesse momento aí, no judaísmo, um novo grupo que surge, que é mal visto. Um novo grupo que surge que não é lá bem conceituado, né, dentro da tradição judaica. E esse grupo vai para o enfrentamento, não um enfrentamento armado, né, mas é um enfrentamento teológico, pastoral, que se torna mais agravado com Paulo. Paulo agrava mais ainda nesse enfrentamento. Neste momento, o enfrentamento teológico pastoral, né, com Pedro, Tiago, João, era em torno de saber se Jesus era ou não o Messias. Para alguns, né, esse Jesus que era falado era uma fraude, porque como é que o Messias morre crucificado? Mas para os apóstolos, esse era realmente o Messias esperado. E essas comunidades elas vão, né, se desenvolvendo. E Paulo se tornou, né, importantíssimo, porque Paulo ele vive atrás da sua tradição judaica. Ele era fariseu, ele mesmo conta para nós na carta aos Filipenses a sua biografia. E como fariseu, tendo estudado uma boa escola, uma escola de boa reputação, ele entendia bem, né, de teologia. E graças à experiência com Cristo ressuscitado no caminho, né, de Damasco, essa experiência ela é mencionada nos Atos dos Apóstolos 3 vezes. Paulo ele muda de perspectiva, ele passa de perseguidor a perseguido. A própria comunidade nascente não acolhe bem Paulo, porque acha que, né, ele deve estar aí com alguma tramóia, né, usando assim uma linguagem nossa. Ele está com alguma tramóia querendo aí prejudicar, né, os que se declaram seguidores de Jesus. Depois Paulo é acolhido e Paulo começa também a missionar, começa a sua atividade, né, como missionário. E Paulo vai ser o responsável pela fundação de muitas comunidades. Né? Comunidades que vão se organizando, como eu disse, né, no ambiente doméstico. Mas Paulo teve uma percepção, ele viu que muitas comunidades, melhor, muitos judeus não acolhiam a mensagem de Jesus, mas existiam os gentios, que são aqueles que não eram judeus, que acolhiam a mensagem de Jesus, que queriam ser batizados. E Paulo se viu numa situação conflituosa, porque até então, como a comunidade nascente, né, um grupo nascente, é um grupo que está vinculado ao judaísmo, então, para aqueles que vêm, né, de uma outra tradição, passarem a seguir Jesus também, eles precisam primeiro, né, aceitar a tradição judaica. Eles precisam, portanto, ser circuncidados e precisam, né, ser considerados judeus. É a primeira coisa, eles têm que ser considerados judeus. Depois eles podem entrar no grupo, né, daqueles que seguem Jesus. E os gentios não queriam. Eles queriam seguir Jesus, mas eles não queriam, né, não queriam passar, né, pelo judaísmo. Então eles se afeiçoavam à mensagem de Jesus, não à mensagem, né, que vinha do judaísmo. Então Paulo se viu numa situação difícil. E aí foi que Paulo começou a dizer, vem cá, será que realmente esses que querem seguir Jesus precisam se tornar judeus? E Paulo começa um outro embate teológico pastoral em torno disso. E isso gerou um problema para a comunidade cristã, tanto que o primeiro concílio que conhecemos é o concílio de Jerusalém, mencionado nos Atos dos Apóstolos, é um encontro, né, das lideranças para discutir isso.
precisa ou não se tornar judeu para ser seguidor de Cristo. E a comunidade decide, né, a comunidade nascente, que não precisa se tornar judeu para ser seguidor de Jesus. É claro que o problema não se resolveu aí. Tanto é que Paulo, em algumas de suas cartas, como a carta aos Gálatas, a carta, né, aos Filipenses, ele vai tratar disso. Porque alguns judeus continuavam persuadindo os gentios que vinham chegando a se tornar, né, judeus. Inclusive, Paulo duramente vai chamar esses de cães, né, na carta aos Filipenses, por achar que esses estão aí querendo desviar, né, esses novos seguidores de Jesus do caminho. Mas o que é importante para nós aqui é observar é que nesse momento aí, as comunidades elas estão se desenvolvendo. Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, elas demonstram para nós isso. Tá? O próprio livro do Apocalipse, a carta às igrejas que São João escreve, demonstram que existiam comunidades que estavam se espalhando pelos lugares. E essas comunidades que estavam se espalhando, elas estavam vivendo aí essa nova realidade, que é a realidade da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Vivendo as dificuldades, né, do primeiro século, que eram dificuldades marcadas pelas perseguições, pelas incompreensões, né, pelos preconceitos, pela marginalização. As comunidades cristãs, em grande maioria, eram comunidades marcadas por pessoas de classe média baixa, né, o que incomodava a muitos, né, que eram de outras camadas socioeconômicas. Eles ficavam incomodados porque viam o desenvolvimento de uma experiência religiosa marcada, em grande maioria, por pobres. Em grande maioria eram pobres que seguiam, né, a Jesus, seguiam o caminho de Jesus e formavam essas comunidades. Então, essas comunidades elas enfrentavam seus problemas. Os evangelhos, por exemplo, são... os evangelhos eles se desenvolvem como uma catequese, né, para as comunidades. Em torno da figura dos apóstolos ou dos evangelistas, que eram discípulos dos apóstolos, foram surgindo comunidades onde esses evangelhos eles circulam. E esses evangelhos circulam para responder à necessidade das comunidades. Uma necessidade catequética, né, das comunidades. Uma necessidade para fortalecer as comunidades dentro das dificuldades que elas estão enfrentando. Ou até mesmo para esclarecer as comunidades, né, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Porque existiam muitas coisas já ditas sobre Jesus. São Lucas mesmo começa o seu evangelho dizendo assim, olha, muitos estão se propondo a investigar o que está acontecendo, né, a investigar o evento Jesus. Né, e muitos estão escrevendo sobre isso, e Lucas também escreve sobre isso. Então nós percebemos que agora nós estamos diante de uma nova efervescência religiosa e espiritual, agora em torno da figura de Jesus, né, no primeiro século, né, da nossa era. Né. E essas comunidades que vão se formando, elas vão se desenvolvendo, são comunidades autônomas e são comunidades que vivem, né, a mesma fé em Jesus, são comunidades que se comunicam através dessas cartas, como as cartas de Paulo, que vão circulando, e dos evangelhos que também vão circulando e que vão fazendo as comunidades conhecerem cada vez mais Jesus, conhecerem cada vez mais o evento, né, Jesus, né, que foi um evento transformador, né, da realidade do próprio Império Romano, como nós podemos ver na história. Na aula de hoje eu queria que vocês entendessem esse panorama, da importância das comunidades, do desenvolvimento das comunidades, né, pequenas comunidades, né, que vão crescendo, comunidades que iniciam no ambiente doméstico e depois vão se estruturando em espaços maiores, comunidades que vivem realidade de perseguição, mas comunidades que vão vencendo essa realidade de perseguições, comunidades que precisam se animar umas às outras, comunicando esperança. Quando formos estudar os evangelhos, as cartas, nós vamos perceber isso, que elas circulam para devolver, né, aos cristãos e cristãs a esperança no Cristo morto e ressuscitado. Cabe a nós aí fortalecer a experiência das nossas comunidades hoje, as comunidades de ontem,
né? Elas são as comunidades de hoje. E as comunidades de hoje aprendem com as comunidades de ontem, aquelas comunidades que estão ali por trás de cada evangelho, por trás de cada carta de Paulo ou de João. Que Deus nos abençoe. A partir da próxima semana nós vamos já entrar propriamente nos textos, né, da Sagrada Escritura, conhecendo aí, né, esses textos da Escritura e quem sabe aí recebendo aí a chave de leitura para cada um, né, desses livros, né, que formam a Sagrada Escritura. Que Deus abençoe e nós continuamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.